Ao contrário do que o pessoal imagina, quem tem um problema de hipotireoidismo também pode ter uma perda de massa muscular. Como assim, Leandrão? Isso mesmo, esse é o ponto número 10 que você deve ter atenção para você evitar a perda de massa muscular. Aproveitando para falar de outro 10, que é no dia 10 de fevereiro que vai ter promoção da minha consultoria esportiva. Mais informações aqui nos comentários. E, então já clicou no gostei, se inscreveu no canal, enquanto você está lendo lá da consultoria, está ouvindo minha voz, Leandro, é muita coisa para fazer, hein? Ah, bom, na dúvida você compra só minha consultoria, que é mais o que importa mesmo. Não, brincadeira, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal, dá uma olhada na consultoria. E o número 10 é da tireoide, por quê? Se a sua tireoide funciona devagar, o que normalmente as pessoas fazem instintivamente? Não, elas não vão ao médico, elas vão ao médico quando já está ferrando tudo. Até lá elas vão tentando, como elas vão engordando, elas vão reduzindo a caloria da dieta. E elas começam a treinar com baixa qualidade. E aí você treinou com baixa qualidade, você perde massa muscular. Aí você tem que comer menos ainda. Ou seja, o hipotireoidismo também destrói a sua massa muscular de tabela. Sorte que para resolver é muito tranquilo. Vai no médico, se ele constatar no exame, meu amigo, 2, 3 dias está resolvido. Hoje não tem mais por que sofrer quando se fala de hipotireoidismo. Uma outra maneira de evitar a perda de massa muscular, número 9, é o superávit calórico, propriamente dito. E é importante a gente entender isso, porque aí você começa a ver que quem fica mais tempo em superávit calórico durante o ano consegue melhorar mais o teu físico. E aí, quando um aluno meu me pergunta, vale a pena fazer bulk sujo? Nunca vai valer a pena, porque o bulk vai ser mais curto, você vai ganhar gordura. Aí você vai ter que ficar mais tempo em cut. Ou seja, faça sempre um bulk limpo. O número 8 não necessariamente são para todas as pessoas, tá? Quem tem uma quantidade menor de massa muscular, de repente pode fazer um jejum intermitente e ir muito bem. Tem um aluno na França que ele foi crescendo, cresceu pra caramba. Você sabe que eu tô falando de você, meu amigo, motorista de ônibus, que nós vamos fazer vídeo junto ainda. E ele foi crescendo tanto, até um momento que chegou assim, eu falei para ele, não é mais para fazer jejum. Porque nesse momento ele precisa de nutriente durante todo o seu dia. Então, não que você precise comer de 3 em 3 horas, tá? Você pode comer ali 4 vezes por dia. Mas quando acorda, almoço, meio da tarde, janta, divide, que você vai aproveitar melhor para ter uma melhor resposta de síntese proteica. Número 7, questão do sono, que eu já expliquei aqui no canal como é que melhora o sono, só procurar Leandro Twin mais tema, e não é se entupir de manipulado da Oficial Pharma não, tá? Tem vários cuidados para você fazer. Mas se for tomar manipulado, tem que ser da Oficial Pharma. Senão você vai ter pesadelo. Se você não tem um sono bom, nada funciona bem no seu organismo. Testosterona, você não vai conseguir treinar com intensidade, e quem não treina com intensidade perde massa muscular ou deixa de ganhar. Então, você precisa dormir bem. Inclusive, é uma recomendação que eu deixo, tá? Se você não está dormindo bem, pare a sua vida para resolver isso. Porque isso está ferrando tanta coisa, mas tanta coisa na sua vida, que você não faz ideia de que quando você começar a dormir bem, o quanto a sua vida vai melhorar. De coração, faça isso para si. Número 6, aí um pouquinho mais básico, né? Comer proteína. Então, logicamente, se você está em superávit calórico, mas você não bate proteína, eu consumo meio grama quilo, você não vai conseguir evitar a perda de massa muscular. A gente precisa fornecer aminoácidos para massa muscular e para, obviamente, outras coisas, pele, cabelo, unha, enfim, tem vários processos que os aminoácidos que vêm das proteínas que você ingere são necessários. Leandro, eu não consigo comer tanta proteína assim. Pois então, número 5, suplemente. Mas olha só suplementa quando for realmente necessário. Ah, mas não dá no mesmo tomar whey e comer frango? Então, antigamente acreditava-se que, por exemplo, o whey era melhor do que você comer uma proteína sólida. Depois falou assim, não, é igual. E hoje já se sabe que, por exemplo, um pedaço de carne é melhor do que um whey. Porque vai ter lá vitamina B12, vai ter ferro, ele é mais rico. Então só suplemente em último caso. Número 4. Vocês têm que fugir do estresse. Eu sei que é fácil falar, gente, pelo amor de Deus. Né? Todo mundo sabe que tem que fugir do estresse. Mas você realmente precisa ver isso, porque se você começar a se estressar toda hora, cortisol sobe, testosterona desce, isso é um péssimo cenário. Talvez você não consiga evitar o teu estresse, mas o que você pode fazer é reinterpretar o teu estresse. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma época da minha vida que eu ia fazer uma coisa e o meu coração acelerava, eu ficava nervoso, eu ficava estressado. E hoje, quando eu tô nervoso, eu venho para relaxar a fazer isso. O que eu tô falando? Gravar vídeo. Gravar vídeo para mim no começo era estressante, eu olhava aqui na lente e falava, caramba, né, tô um pouco tímido aqui e tal. Hoje eu olho aqui no fundo da lente, imagina que tô olhando no fundo do seu olho, me divirto. Pelo contrário, eu venho daqui às vezes nervoso, eu sento aqui e termino bem.
Ou seja, eu reinterpretei. Lógico, eu estou falando de uma coisa mais simples, menos complexa, eu fui de um extremo para outro, mas você pode tentar assim, pô, meu trabalho é isso, então eu vou tentar, pô, quando o cara me xingar no meu trabalho, eu vou respirar, vou xingar ele mentalmente e vou tocar a minha vida. Mas tenta levar mais na boa mesmo. E não é fácil, óbvio. E aí, só para fechar aqui, tem muita pessoa que vai me perguntar lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, tá? Pode mandar a sua lá. Ah, Leandro, como é que eu sei que a minha texto tá baixa? Que eu tô com a libido assim, o humor assado, a força tá assim. Gente, para! Você acha que tá com libido baixa? Vai no laboratório e tira um exame. Ah, mas não precisa de receita médica, de guia? Não. Chega lá e fala, quero tirar um exame de texto aqui, tá? 50, 100 reais. Tira e vê. Tá baixo, vamos atrás de solução. Mas não fica com o texto baixo e tampouco não fica na dúvida. Vai lá e tira o exame. Não fica, ah, vou comprar um Tribulus, porque se tiver baixo... Meu amigo, como se tiver baixo? Tem que ver se tá. Número 3. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandrão, você falou lá do superávit calórico, de comer proteína, só que eu vou ter que fazer cut alguma hora, certo? Certo. E aí, o cut eu vou perder massa muscular? Não necessariamente, tá? O quanto maior você tem de quilos de massa muscular, realmente mais suscetível à perda você está. Isso é normal. Só vai perder dinheiro quem tem dinheiro para perder, não é mesmo? Só que existe uma maneira da gente conseguir fazer um cut preservando mais massa muscular. Como? Ficando em déficit calórico pequenininho. Falei muito disso no meu curso de dieta. Então vai começar um cut, tem volume muscular maior, 200, 300 calorias de déficit, vai bem na boa, tenta tirar mais no cardio do que reduzir na comida. Porque se você zerar o carbo, se você jogar lá para baixo, meu amigo, vai estragar o seu shape. Quando você zera o carboidrato, você não está reconstruindo o seu shape, você está destruindo ele. E não é isso que a gente quer reconstruir, aumentar músculo e diminuir gordura. E para isso você tem que comer certo e não pouco. Número 2, fazer aeróbico. Pô, mas falam que aeróbico é difícil, né? Come ovo, agora não come ovo. Toma leite, não, agora não toma leite. Faz cardio, não, tira o cardio. Galera, a verdade é que o cardio, ele melhora a sensibilidade à insulina, fator determinante para a gente manter mais massa muscular. E o aeróbico faz a gente gastar caloria. E aí eu te pergunto, quem que pode evoluir mais? Quem come 3.000 calorias ou quem come 2.500 calorias? Você fala, quem come 3.000? Mas não entendi o lance do cardio. Se você faz o cardio e gasta mais, você pode comer mais. Quem come mais, treina melhor. Quem treina melhor, evolui mais e pode comer mais ainda. Comendo mais ainda, evolui mais ainda. E assim sucessivamente. Então o cardio, ele é bem-vindo. Existe alguma situação, Leandro, que você corta o cardio do seu aluno? Lógico. Se ele não estiver conseguindo comer, porque também não adianta. Aí ele vai ficar em déficit calórico, aí que ele não vai ganhar mesmo. Mas se ele consegue comer, comida, lógico, né, pelo amor de Deus, então que ele faça cardio. E obviamente, o número 1, não tinha como ser outra coisa. Você tem que fazer musculação. Ah, Leandro, mas e o crossfit? Tudo bem, gente. Essas atividades também ajudam no ganho de massa muscular, ou evitar perder se você está fazendo uma dieta de emagrecimento. Mas nada melhor do que um treinamento de musculação para hipertrofia. Ah, você consegue andar na lama com um Celta 1.0 tração dianteira? Consegue, mas não vai comparar com uma Land Rover, não é? Que foi feita para isso. O que eu quero dizer é especificidade. Nada melhor do que a musculação para hipertrofia para hipertrofia. E aí quando você está fazendo o cut, você tem que sinalizar ao teu corpo que ele precisa manter aquela massa muscular. E para isso você vai fazer musculação e vai treinar até a falha. Só que eu quero deixar agora um ensinamento diferente. Porque talvez você já esteja cansado de escutar, de treinar até a falha. Só que existe uma técnica para você treinar até a falha em todos os treinos, que é muito importante você saber, que a palavra é libertador. Se você entender esse conceito, você vai reconfigurar como você enxerga o treinamento. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.